o chefe da empresa pediu à jovem faxineira que se passasse por sua noiva, em um almoço de negócios, mas o que aconteceu foi inesperado. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. A última nota de uma linda música se espalhou pelo local e todos que estavam ali ficaram paralisados como se estivessem apaixonados, ainda cativados pela maravilhosa e sensacional canção. Porém, logo o silêncio tomou conta do recinto, seguido pelos aplausos entusiasmados e gritos de admiração. Arnoldo saiu de seu estado de calma rapidamente, aproximando-se do palco para oferecer sua mão e ajudar a cantora a descer. A jovem e bela mulher, que acabará de cantar tão lindamente, sorriu de forma tímida, suas bochechas coradas e seus olhos brilhando de felicidade. Não consigo imaginar para onde estava eu olhando antes, pensou o jovem. Como eu pude não notar um anjo como você, ponto. Naquela noite, sua vida chata e rotineira inesperadamente ganhou um novo significado. Após a morte de seu último parente vivo, parecia que nada de bom poderia acontecer a Arnoldo. A solidão pesava fortemente sobre seus ombros, e isso fez com que ele se isolasse do mundo lá fora, e lembrando constantemente de sua presença, mesmo em meio a uma alegre e barulhenta reunião. Ele se sentia repulsivo e ansioso. Havia quase um ano que o pai de Arnoldo tinha falecido, e quase um ano que ele se tornou uma pessoa solitária. Sua mãe havia morrido ainda mais cedo. Como um menino sensível e emocional de 12 anos, ele lamentou por muito tempo a perda de alguém tão incrível em sua vida, isolando-se e se recusando a mostrar sua vulnerabilidade aos outros. Seu pai, um homem estranho, sempre foi incapaz de expressar suas próprias emoções, e agora, estando sozinho com seu filho em uma casa enorme e vazia, ele estava sem saber o que fazer, tentando lidar com seu próprio sofrimento emocional e sem ideia de como se aproximar de seu filho retraído. Ele decidiu que seu filho definitivamente precisava de cuidados femininos e de uma família completa. Felizmente, sendo um empresário bem-sucedido e dono de uma grande construtora, ele nunca faltou à atenção das mulheres. Dentro de um ano, o homem se casou com uma morena elegante chamada Janete, que tinha um filho chamado Pedro de seu casamento anterior, quase da mesma idade de Arnoldo. Aparentemente, o chefe da família esperava que um meio-irmão e uma nova mãe ajudassem o garoto a sair de sua depressão, mas suas esperanças foram apenas parcialmente realizadas. A mulher realmente, a princípio, tratou seu enteado com a devida atenção, mas ele se recusava terminantemente a aceitá-la como substituta de sua própria mãe, e como poderia? Sua mãe era calma e afetuosa, sempre o ouvindo, oferecendo orientação e ajudando-o a tomar as decisões corretas, enquanto Janete era seu completo oposto. Rígida e fervorosa, ela impunha persistentemente suas opiniões e obrigava a todos a fazerem as coisas à sua maneira. Na verdade, ela criava seu próprio filho biológico de forma bastante diferente. Com o tempo, ficou evidente que ela mimava Pedro e atendia a todos os seus caprichos. O pai de Arnoldo tentou intervir para corrigir a situação, querendo restaurar a paz e a harmonia na família, mas Janete já havia estabelecido suas próprias regras na casa, considerando-se a dona legítima e reagindo agressivamente a qualquer tentativa de interferir em sua esfera de responsabilidade. Após outra discussão sobre o assunto, o pai de Arnoldo desistiu e não mais interferiu nos assuntos domésticos, tentando se distrair de pensamentos desagradáveis, jogando-se completamente no trabalho. Ele raramente aparecia em casa e, apenas ocasionalmente, tarde da noite, sentava-se desajeitadamente na beira da cama de Arnoldo com um olhar culpado, tentando iniciar uma conversa, perguntando sobre seus estudos e seu humor. As crescentes necessidades de Pedro eram atendidas instantaneamente e incondicionalmente. Se Pedro queria tênis da moda como os de um ator famoso, ele conseguia. O modelo mais recente de telefone? Vamos à loja hoje mesmo. Arnoldo não era exigente, simplesmente não precisava de tantas coisas, brinquedos e gadgets como seu meio-irmão, que os usava, quebrava e descartava sem dó. Arnoldo se contentava com livros e seu computador.
Quando atingiram a idade adulta, dois jovens completamente diferentes viviam sob o mesmo teto, um rapaz mimado, fã de boates e festas de juventude, e outro calmo e sério, interessado na vida real, não artificial, sonhando não em consumir, mas em criar. No entanto, ambos os meio-irmãos acabaram frequentando a mesma universidade, cursando economia. Arnoldo achava esse campo intrigante, considerando-o promissor e cheio de potencial, enquanto Pedro estava lá apenas porque sua mãe insistiu, ingenuamente acreditando que, eventualmente, ele precisaria se juntar aos negócios da família, apesar de seu desempenho acadêmico ruim. Ela já o imaginava como um futuro empresário. O pai de Arnoldo tentou ensinar-lhe seu ofício, mas apenas Arnoldo mostrou verdadeiro interesse. Para Pedro, tudo aquilo parecia entediante. A agenda de trabalho implacável e as lutas internas minaram a saúde do chefe da família. Ele começou a parecer frágil, mas obstinadamente recusava-se a reconhecer seu diagnóstico grave, até que caiu seriamente doente. Foi somente então que a madrasta de Arnoldo ficou assustada, finalmente percebendo que a situação financeira da família poderia mudar drasticamente para pior. Ela o pressionou persistentemente para fazer um testamento. Exausto, seu marido dispensou suas preocupações, dizendo que tudo já estava arranjado há muito tempo, e todos receberiam de acordo com seus méritos e habilidades. Arnoldo tomou o coração surdo de seu pai. Muitas pessoas compareceram ao seu funeral, vizinhos, parceiros de trabalho, subordinados, apenas conhecidos. Todos que o conheciam, mesmo que pouco, queriam prestar seus respeitos e se despedir do homem que, em vida, sempre foi sério e taciturno, mas bondoso e honrado. Ao ver a multidão congelada em reverência silenciosa, a respiração de Arnoldo ficou presa na garganta. Ele sempre amou e respeitou seu pai e tinha certeza de que seu pai também o amava, à sua maneira. Somente agora ele percebeu o importante papel que seu pai desempenhava em sua vida. Agora, ele estava verdadeiramente sozinho. Sua madrasta usava um luxuoso vestido de luto com renda preta, enxugando lágrimas com um lenço e pacientemente aguardando a leitura do testamento. Pedro desapareceu em alguma companhia barulhenta, presumivelmente celebrando sua herança esperada. Mas as coisas não saíram como esperavam. Pelo testamento, toda a empresa passou integralmente para Arnoldo. Janete herdaria os direitos sobre a casa e foi nomeada presidente do conselho de diretores da construtora. Essencialmente, sua posição era nominal, sua voz era consultiva e tinha pouca influência. Muito provavelmente, o pai de Arnoldo queria garantir-lhe uma renda vitalícia na forma de um salário. Pedro, por outro lado, herdou o carro do pai e, como uma dica ou zombaria, um livro sobre finanças de um renomado economista. Foi impossível não notar a fúria nos olhos de Janete após a leitura do testamento. Até aquele momento, ela nunca duvidou de que seu marido dividiria os negócios igualmente entre os meninos. E então, isso. Ela virou seu rosto contorcido de raiva para seu enteado, e ele sentiu fisicamente sua animosidade. Ela nunca teve um carinho especial por Arnoldo, mas agora ela o desprezava abertamente. Se antes o rapaz era apenas irritante, agora ele se tornará um obstáculo intransponível no caminho para a herança desejada. Pedro nem se deu ao trabalho de esconder sua irritação. Ele resmungou, virou-se e saiu batendo a porta. Arnoldo afastou-se daquela família e mergulhou completamente no trabalho. O destino da empresa agora dependia exclusivamente dele, e era uma enorme responsabilidade. As coisas estavam indo bem nos negócios. Tanto os funcionários quanto os investidores o conheciam bem e confiavam plenamente no jovem herdeiro. Janete, de vez em quando, aparecia no escritório, desfilava pelas salas com um ar importante e dava observações desnecessárias, fingindo entender todos os assuntos. Arnoldo pacientemente suportava essas visitas, ouvindo silenciosamente sua madrasta e continuava a trabalhar como achava melhor. Naquela época, a empresa havia atingido o auge de suas capacidades, mas mantinha-se estável.
No entanto, a súbita aparição de um promissor investidor estrangeiro mudou tudo. Arnoldo sonhava em expandir os negócios de seu pai globalmente, em memória dele. O rapaz queria atingir um nível completamente novo e provar a si mesmo que era capaz de muito. Por vários meses, ele negociou e preparou contratos dia e noite. Projetou, calculou, escreveu, falou e discutiu. Finalmente, os representantes da empresa de investimentos decidiram visitá-lo pessoalmente para garantir a conformidade com todos os requisitos e resolver as formalidades finais antes de assinar o documento. Arnoldo entendeu que, se tudo corresse bem, seria um avanço incrível para sua empresa. A ideia o excitava imensamente. Querendo alcançar um excelente resultado, ele começou a investigar sobre o futuro parceiro. Descobriu que toda a marca dessa corporação era baseada em valores familiares. O conceito de família é o fundamento da vida, promovido em todos os níveis. Tradições familiares eram coisas honradas, e os funcionários até recebiam dias de folga adicionais para passar com seus entes queridos. Arnoldo pensou que seria maravilhoso se ele pudesse comparecer à reunião com sua esposa ou, pelo menos, sua noiva. Mas Bruna, com quem ele estava namorando há alguns meses, não suportou sua agenda de trabalho exigente e foi embora após uma discussão acalorada. Sua partida não o incomodou muito, todos os seus relacionamentos pareciam seguir o mesmo padrão. Tudo estava bem no começo, mas depois de um mês ou dois surgiam problemas, reclamações e escândalos. Todas as garotas queriam que ele ganhasse dinheiro e, ao mesmo tempo, estivesse sempre por perto para entreter sua parceira, levá-la a resorts e presenteá-la com mimos caros. Ele não via nenhuma delas como uma verdadeira companheira de vida que ficaria com ele nos bons e maus momentos. Por isso, ele terminava facilmente e sem dor, encontrando uma nova namorada dentro de alguns dias. Procurar uma namorada em um mercado de serviços de acompanhantes não se encaixava na descrição de uma moça decente, e se o caso saísse do script, poderia definitivamente prejudicar os negócios. Ele não queria correr esses riscos. De repente, uma jovem faxineira espiou em seu escritório. Arnoldo, quando posso vir limpar aqui? Verônica havia começado a trabalhar recentemente em seu escritório, mas já tinha conquistado uma boa reputação entre a equipe. Arnoldo se perguntava sinceramente como uma garota tão legal e bem educada acabará em uma posição de tão baixa prestígio. Normalmente, não havia tempo para se aprofundar em detalhes, mas agora, em uma situação tão desesperadora, ele estava pronto para considerar qualquer opção. Ele não hesitou ou ponderou sua decisão. Verônica, por favor, entre e sente-se. Ele ofereceu uma cadeira e estudou cuidadosamente a garota. Seus cabelos loiros claros e brilhantes estavam amarrados de forma ordenada. Seu rosto pálido, semelhante à porcelana, tinha traços simétricos, seus olhos brilhavam com inteligência e gentileza, qualidades raras hoje em dia. Seu traje modesto sugeria dificuldades financeiras significativas em sua vida. Ela encolheu-se sob o olhar prolongado e penetrante do jovem. Verônica, tenho uma proposta para você, disse Arnoldo. A garota piscou surpresa. O interesse inesperado de seu chefe por sua modesta pessoa excitava e alarmava. Na verdade, é um grande favor, o chefe corrigiu-se, notando o efeito de suas palavras. Não exatamente isso. Eu preciso da sua ajuda, Verônica. A garota imediatamente se acalmou e perguntou, o que você precisa que eu faça, Arnoldo? Limpar algum lugar? O jovem hesitou por um momento, tentando encontrar as palavras certas, mas incapaz de descobrir como apresentar seu pedido. Ele rapidamente disparou, Verônica, estou pedindo que você seja minha namorada por uma noite. A faxineira ergueu a sobrancelha surpresa. A frase soou tão rude e ambígua que o jovem se sentiu envergonhado e apressou-se a corrigir a situação. Veja, em alguns dias, uma delegação de um fundo de investimento sério virá. Há uma reunião informal planejada em um restaurante, e eu preciso ter uma parceira.
Não apenas qualquer garota, mas especificamente uma noiva. Você entende? Verônica observou a expressão facial de seu chefe com desconfiança, tentando entender se ele estava brincando ou não. Estou implorando, por favor, me ajude. É apenas por uma noite. Mas por que eu? Ela perguntou. Ele olhou para ela com seus olhos sinceros e decidiu contar-lhe tudo honestamente. Não há tempo para procurar, e também não há desejo. Eu preferiria passar mais alguns dias trabalhando no contrato do que procurar alguém apenas para uma noite. Mas há uma secretária e várias garotas no departamento de contabilidade, insistiu a faxineira. Arnoldo mentalmente imaginou sua secretária, Viviane, como sua noiva primeiro, depois duas contadoras rechonchudas e sorriu. Você se encaixa melhor no papel. Além disso, acho que você poderia usar o bônus trimestral, ele disse com surpreendente franqueza. Para sua surpresa, Verônica apreciou tal franqueza. Tudo bem, ela disse decididamente. Estou pronta para ajudar. O que preciso fazer? Essa pergunta pegou Arnoldo de surpresa. Ele deu de ombros e disse, acho que precisamos ir à loja e comprar um traje para a ocasião. Vestido, sapatos, o que mais? A garota corou timidamente e baixou o olhar, escondendo os pés calçados em tênis velhos e gastos sob a cadeira. Oh, Arnoldo, venha. Tenho um vestido. Ainda tenho um do meu baile de formatura, respondeu. A noiva do chefe de uma grande construtora deve estar vestida de maneira especial. Desculpe por ser tão direto. No shopping, Arnoldo deliberadamente escolheu a boutique mais chique e arrastou a garota com grande esforço. Ao ver os vestidos caros, Verônica alternava entre corar e empalidecer, mas obedientemente entrou no provador. Quando ela timidamente emergiu alguns minutos depois, Arnoldo ficou pasmo. Ela era uma pessoa completamente diferente em um vestido elegante, sapatos de salto alto e com seu cabelo espesso caindo sobre os ombros. Ela parecia simplesmente deslumbrante. A imagem parecia tão natural, como se ela sempre se vestisse assim. Não havia vestígios da faxineira tímida, diante dos olhos de Arnoldo estava uma garota da alta sociedade com quem ele não se envergonharia de aparecer em qualquer evento, mesmo do mais alto nível. Um carro de luxo com vidros escurecidos parou em frente ao restaurante, onde uma sala privativa já havia sido reservada. Dois homens de terno respeitável e uma mulher alta, vestida vulgarmente, de meia-idade e usando óculos, emergiram do carro. Arnoldo, de braço dado com sua noiva falsa, já esperava pelos convidados importantes na entrada do prédio. Apesar da presença de um tradutor, o jovem começou a falar com eles. Olá, muito prazer em vê-los. Deixe-me apresentar minha noiva, Verônica, disse ele. Oh, Verônica, os estrangeiros acenaram calorosamente, apertando as mãos deles. A madrasta de Arnoldo, Janete, estava por perto. Arnoldo não demonstrou surpresa com sua presença, provavelmente a mulher tinha seus espiões no escritório prontos para informá-la de todos os movimentos do chefe. Janete, em seu elemento, monitorava meticulosamente cada movimento seu, para não perder o momento em que ele cometesse um erro e tomasse o controle da empresa de seu falecido marido. Sou Janete, a mãe de Arnoldo, sorriu ela, apresentando-se aos convidados. Madrasta, corrigiu-a calmamente. Ignorando o comentário sarcástico de seu enteado, ela continuou, sou a presidente do conselho supervisor da nossa empresa junto com Arnoldo. E este é meu segundo filho, Pedro. Ele também é um futuro empresário, graduando-se com honras na universidade. Ela falou tão rápido que o tradutor mal conseguia acompanhar. Arnoldo apenas sorriu, observando as tentativas patéticas de seus parentes de impressionar os investidores. Ele esperava que aquilo terminasse ali, mas estava errado. Durante a próxima hora,
sua madrasta ficou grudada nos convidados estrangeiros, tagarelando incessantemente sobre como ajudou seu falecido marido a construir o negócio, tentando, de todas as maneiras possíveis, minar Arnoldo e a garota que ele apresentou como sua noiva. Verônica vem de uma família maravilhosa, declarou Janete de repente, talvez se lembrando de ter visto Verônica no escritório com um esfregão na mão. Ela teve uma educação impecável e fala línguas estrangeiras fluentemente. Ela até pode cantar para vocês. Vamos pedir que ela cante, ela aplaudiu, incentivando todos a se juntarem. Arnoldo tentou intervir, mas Janete o afastou e não deixou que ele falasse. Os estrangeiros estavam encantados e genuinamente queriam ouvir a noiva cantar. Estamos todos esperando, exclamou a mulher com um sorriso malicioso, empurrando a garota em direção a um pequeno palco. Ela queria desesperadamente humilhar Verônica publicamente por qualquer meio necessário. Que audácia para uma simples faxineira se apresentar na alta sociedade, e ainda por cima ajudar seu inimigo jurado. Arnoldo estava completamente perdido, sem saber como sair dessa situação desagradável. Pobre garota, sua cabeça latejava, ela deve estar apavorada. Mas, para sua surpresa, Verônica calmamente e confiantemente se aproximou do Diego e sussurrou algo em seu ouvido. A melodia de um filme famoso começou a tocar. A garota levou o microfone aos lábios e o som de um soprano encheu a sala. Os convidados, como se encantados, ouviram a bela canção em sua língua nativa e cantaram suavemente junto. Homens tiraram seus celulares e gravaram tudo. Arnoldo, incapaz de se mover ou desviar o olhar, ficou parado bem na frente da linda e talentosa garota. Todos os ouvintes ficaram encantados com uma surpresa tão inesperada. Eles se aproximaram da cantora e expressaram sua sincera admiração. Um pouco embaraçada, a garota curvou-se e agradeceu a todos pelos elogios. Apenas Janete, com o rosto pálido, de repente gritou: ela não é sua noiva de verdade. Ela é apenas uma faxineira comum do nosso escritório. Mas essa declaração teve o efeito oposto. Os estrangeiros ou não a entenderam ou acharam que a mulher estava brincando, e começaram a admirar como os funcionários eram talentosos. Isso enfureceu ainda mais Janete, e ela saiu furiosa da sala sem se despedir. Pedro, olhando desdenhosamente para seu meio-irmão, seguiu-a despreocupadamente. E agora, o que vamos fazer? Ele perguntou à sua mãe na rua. Até agora, nada funcionou, ela disse, tentando se acalmar. Ele escapou, o canalha. Mas não importa, querido, pensarei em algo mais. Mais cedo ou mais tarde, tudo se resolverá para nós. Pedro franziu a testa e cerrou os punhos de raiva. Chega, já tive o bastante, disse furiosamente. Estou farto das suas ideias brilhantes. Precisamos tomar medidas drásticas, declarou com decisão. Vou cuidar disso pessoalmente. Quais são seus planos, filho? Janete gritou atrás dele, mas Pedro nem olhou para trás. Agora ele sabia exatamente o que fazer. O resto da noite no restaurante passou em um clima amigável. Nada mais impedia a comunicação comercial entre os parceiros potenciais. O jovem diretor discutiu todas as questões que o interessavam e os investidores, e os convidados finalmente aprovaram um futuro acordo. Arnoldo não pegou seu carro naquele dia para ter a oportunidade de compartilhar algumas taças de vinho com os convidados pelo sucesso de sua empreitada conjunta. Então, depois de se despedir dos estrangeiros satisfeitos, ele pegou um táxi e decidiu acompanhar Verônica pessoalmente até sua casa. Sentado ao lado dela no banco de trás, ele sentiu uma excitação extraordinária. Nenhuma garota jamais havia despertado tais sentimentos nele antes. O suave aroma natural emanando de seu cabelo, o perfil gracioso, o toque acidental de seu ombro quando o carro fazia uma curva acentuada, toda essa gama indescritível de sensações o dominava, não permitindo que ele se acalmasse. Não, não era assim. Somente agora ele se tornará verdadeiramente ele mesmo.
Neste estado, ao lado dessa garota, ele se sentia real, forte, confiante, e gostava de si mesmo assim. Na entrada, os jovens ficaram em silêncio por um tempo, olhando um para o outro e lendo seus pensamentos nos olhos um do outro. Nenhum deles queria se despedir. Um fio invisível os ligava, não permitindo que quebrassem a distância estabelecida. Verônica, posso te perguntar algo? O rapaz finalmente ousou quebrar o silêncio. Claro, ela respondeu, seu sorriso e voz agradável provocando arrepios em Arnoldo. Você é tão jovem, bonita, educada. Por que trabalha como faxineira? Ela riu em resposta. Obrigada pelo elogio, claro, mas eu só terminei a escola regular. Sempre tive um talento especial para aprender línguas estrangeiras desde criança e também costumava cantar. Eu até ganhei competições. Ela de repente ficou em silêncio e continuou com tristeza. Mas, falando sério, minha irmã mais velha está gravemente doente. Ela quebrou o quadril há quase 1 ano e meio e seus ossos ainda não se curaram. Agora, ela mal consegue se mover com muletas. Estamos esperando a vez dela para uma substituição de articulação, suspirou pesadamente. E ainda precisamos viver de alguma forma. Os benefícios por invalidez mal são suficientes para qualquer coisa. E seus pais? Ele perguntou. Eles faleceram há alguns anos. Já eram bastante idosos. Eu fui a filha tardia, respondeu a garota. Ela fez uma pausa e depois acrescentou, então, eu tive que procurar um emprego logo após a escola. Mas onde me contratariam sem um ensino superior, entende? O rapaz imediatamente respondeu, sim, minha noiva realmente teve um destino difícil. Envergonhada, a garota disse timidamente, achei que fosse só por esta noite. Arnoldo pegou sua mão e sussurrou suavemente, gostaria muito que fosse para sempre. A palma estreita da garota se revelou quente e agradável ao toque. O jovem pressionou-a contra seus lábios e sentiu um tremor suave. Até amanhã, sussurrou ele para Verônica, fazendo um grande esforço para soltá-la. Até logo, respondeu ela, olhando para trás com um grande arrependimento nos olhos. Verônica entrou correndo no apartamento e gritou preocupada da entrada, Cristiane, estou em casa, você está bem? Do quarto veio a resposta, oi, querida, está tudo bem. A irmã mais velha de Verônica estava sentada na cama com um livro nas mãos. Muletas estavam por perto, as constantes companheiras da jovem mulher há algum tempo. Na realidade, a leitura não ia bem. A mente de Cristiane estava tensa, esperando o retorno de sua irmã mais nova daquela noite estranha. Somente quando a porta da frente se fechou, ela pôde respirar aliviada. A excitação extraordinária no rosto de Verônica era imediatamente perceptível. Seus olhos radiantes e sorriso feliz eram impossíveis de esconder. Me conte, como foi tudo, disse ela, colocando o livro de lado. Havia uma grande diferença de idade entre elas, e Cristiane sempre foi mais do que apenas uma irmã para Verônica. Ela era irmã, mãe e amiga ao mesmo tempo. Verônica podia compartilhar qualquer segredo, mesmo os mais íntimos, com ela. 2 anos atrás, quando seus pais idosos faleceram um após o outro, elas ficaram ainda mais próximas, praticamente se tornando uma só. Verônica riu e até cobriu o rosto de vergonha com as mãos, depois as retirou e disse, acho que estou apaixonada. Quem é o sortudo? Perguntou Cristiane com um sorriso, abraçando carinhosamente sua irmã mais nova pelos ombros. Ela lembrava de si mesma na juventude. Arnoldo, sussurrou ela, como se tivesse medo que alguém ouvisse sua confissão secreta. Acho que é mútuo. Ele é simplesmente o melhor. As irmãs se abraçaram e riram felizes. Na manhã seguinte, Arnoldo acordou sentindo uma leveza e relaxamento incomuns. Era como se ele tivesse encontrado algo há muito perdido, mas muito querido ao seu coração.
A constante tensão e rigidez deixaram seu corpo. A antecipação de problemas e preocupações desapareceu de sua alma. Os primeiros raios de sol da manhã espreitavam pela janela, anunciando um lindo dia. Ele se espreguiçou e lembrou-se da noite anterior. A imagem encantadora surgiu diante de seus olhos. Verônica, uma garota incrível. Que talento e potencial estavam escondidos naquela garota frágil e modesta. Esses pensamentos o fizeram sorrir involuntariamente. Arnoldo levantou-se rapidamente da cama, engoliu uma xícara de café e se preparou para o trabalho. Até o elevador parecia se mover muito devagar naquele dia. Em um estado de excitação, ele não tinha paciência para esperar por ele. O rapaz não resistiu e desceu as escadas correndo. Ele não estava correndo, estava literalmente voando. Parecia-lhe que asas haviam crescido em suas costas, carregando-o em direção ao seu amor. Sim, precisamente amor. Esse sentimento inesperadamente capturou completamente seu coração e mente. O trabalho e as ambições foram relegados ao segundo plano. O rapaz acomodou-se no assento do motorista, ligou o motor e olhou para o relógio. Ainda faltava 1 hora para o escritório abrir, mas ele não conseguia mais ficar parado. Precisava de movimento, queria liberar a energia acumulada. Então, Arnoldo decidiu dar uma volta. A estrada estava completamente deserta, a rodovia desaparecendo em direção ao horizonte, quase se fundindo com o verde das árvores. Seu pé pressionou firmemente o pedal do acelerador, mas a velocidade não era suficiente. Pensamentos alegres o dominavam. Ele queria liberar suas emoções naquele trecho de estrada, depois virar para a cidade na saída, ir direto para a casa de Verônica e esperá-la do lado de fora. Ela ficaria surpresa e encantada, afinal, ele claramente sentiu seus sentimentos recíprocos ontem. Ele adorava essa ideia e queria acelerar ainda mais para chegar ao seu destino mais rápido e encontrar a garota antes que ela saísse para o trabalho. Aproximando-se de uma curva na estrada e com medo de perdê-la, ele freou bruscamente. No entanto, o pedal do freio não respondeu e, inesperadamente, afundou no vazio. Tudo aconteceu em um instante e foi impossível evitar o perigo. A última coisa que Arnoldo se lembrou foi de um desfiladeiro se aproximando rapidamente e a escuridão. Janete, vestida com um novo terno de negócios e cabelo cuidadosamente arrumado, entrou no escritório. Atrás dela, Pedro seguia languidamente com uma expressão autossuficiente no rosto. Ninguém jamais o havia visto tão cerimoniosamente vestido antes. Todos os funcionários congelaram, esperando pelo anúncio oficial, pois rumores sobre o destino do jovem chefe estavam circulando, mas ninguém sabia de fato o que havia acontecido. Boa tarde a todos, disse a mulher em voz alta. Vocês provavelmente já ouviram sobre a terrível tragédia que se abateu sobre nossa família. Arnoldo sofreu um acidente e está atualmente em coma. Ela brevemente retratou tristeza e enxugou seus olhos perfeitamente secos com um lenço. Após a pausa necessária por decência, Janete retomou seu discurso. Mas a vida continua, declarou ela vigorosamente. Os negócios não devem sofrer sob nenhuma circunstância e vocês não devem perder seus empregos. Enfatizando a última frase, ela olhou em volta para os presentes e orgulhosamente anunciou: portanto, como presidente do Conselho de Diretores, propus nomear Pedro, o irmão de Arnoldo, como diretor interino até que a situação seja esclarecida, e minha proposta foi apoiada. Então, por favor, deem-lhe as boas-vindas. Ela gesticulou cerimoniosamente para o próprio filho. O silêncio pairava pesado no ar. Verônica, que teimosamente se recusara a acreditar nos rumores até o último momento, ficou chocada, com os olhos arregalados. Será que isso era verdade? Arnoldo, que há apenas 2 dias havia segurado sua mão ternamente e olhado em seus olhos, agora estava no hospital. Vamos voltar ao trabalho agora. Janete bateu palmas, incentivando todos a começarem a trabalhar e imediatamente se aproximou da faxineira. Exceto você.
você está demitida. Demitida? Por quê? A garota exclamou. Ela não esperava a tal reviravolta dos acontecimentos. Com um sorriso, a mulher disse: não precisamos de impostores e atrizes aqui. Você vai se sair melhor cantando em outro lugar. Atordoada, Verônica voltou para casa. Ansiedade e confusão congelaram em seu peito. Ela não tinha ideia do que fazer a seguir. Todo seu mundo havia desabado em um instante. Mais uma vez, ela teria que procurar um novo emprego e se acostumar com uma nova equipe. E, mais importante, o que aconteceria com Arnoldo e com seus sentimentos recém-nascidos? Eram incertos. Arnoldo, gentil e doce, sua pulsão a fez parar e mudar completamente sua rota. De repente, suas pernas a levaram em direção ao hospital. Ela sentiu um desejo irresistível de ver o jovem, mesmo em um estado tão indefeso. Alguém no escritório mencionara a qual hospital haviam levado Arnoldo. Por alguma razão, Verônica sentia que precisava estar lá, como se a vida desse jovem dependesse dela. Essa sensação ardente suprimiu todos os outros pensamentos e emoções, dando-lhe força. No entanto, sua entrada na unidade de terapia intensiva foi categoricamente negada, e nem sequer queriam falar sobre a condição do paciente. Senhorita, todas as informações são para os familiares. São as regras, reiteraram os médicos e enfermeiros com a mesma frase. Mas sou noiva dele, protestou ela, recebendo uma resposta clara e insatisfatória: apenas familiares, sem noiva. Suplicar não funcionou também. A garota suspirou pesadamente e se virou para sair. Inesperadamente, seus olhos caíram sobre um aviso impresso em um pedaço de papel: precisa-se urgentemente de um auxiliar de limpeza na UTI. Informações no departamento de RH. É isso, exclamou alegremente a garota, e partiu em busca do escritório correto. No caminho para casa, a incerteza voltou a seu coração, junto com tristeza e ansiedade. Cristiane imediatamente percebeu que algo havia acontecido. Ela conseguiu alcançar a entrada com suas muletas e amorosamente abraçou sua irmã. Finalmente liberando suas emoções, Verônica chorou alto. A irmã mal conseguia entender o que havia acontecido pelos fragmentos de frases. Não chore, Verônica, vamos superar isso, confortou-a, você fez tudo certo. Se seu coração lhe disse para fazer isso, então deve ser. Tudo ficará bem. E Verônica continuou chorando, enterrando o rosto no ombro familiar de sua querida irmã. Como ela era sortuda por ter Cristiane. O novo emprego se revelou muito mais desafiador do que o anterior. Quase todo o tempo era gasto lavando, limpando e cuidando dos doentes. Contêineres intermináveis de soluções desinfetantes, equipamentos especiais e, principalmente, o pesado fardo na alma ao ver pessoas sofrendo, o que, para alguém não acostumado, causava horror e profundo choque. E o salário era significativamente mais modesto do que no escritório. No entanto, Verônica não reclamava. A equipe era amigável e acolhedora, e, embora ela fosse deliberadamente designada para as tarefas mais desagradáveis e difíceis desde o início, isso acabou sendo um teste usual para novos funcionários. Apenas as pessoas mais responsáveis e resilientes podiam trabalhar na UTI. Verônica passou no teste e foi aceita na forte família médica. Era um mundo completamente diferente, radicalmente distinto do que ficava além dos muros da clínica. Ali, havia uma luta constante pela vida humana, mas salvar vidas era considerado uma tarefa cotidiana. Médicos estavam prontos para reagir instantaneamente a qualquer situação extraordinária. Enfermeiras se moviam diligentemente pelos quartos do hospital com suportes de soro e uma grande quantidade de seringas e medicamentos. Verônica estava feliz por estar envolvida em uma causa tão nobre, mas, mais do que tudo, estava feliz por agora poder visitar frequentemente o quarto onde Arnoldo estava. Vê-lo naquele estado indefeso pela primeira vez fez a garota não conseguir segurar suas lágrimas.
pálido, com círculos escuros ao redor dos olhos, imóvel e aparentemente sem vida. A única indicação de que o rapaz estava vivo eram os dados no monitor ao lado dele. É uma lesão cerebral traumática e, como resultado, um coma, sussurrou Jéssica, uma enfermeira para a nova auxiliar. E quanto tempo isso pode durar? Perguntou Verônica hesitante. Eu não sei, encolheu os ombros Jéssica. Ninguém sabe. Há casos em que as pessoas ficam assim por anos, às vezes elas simplesmente morrem. Notando que os lábios de Verônica tremiam após essas palavras, ela perguntou: ele é alguém que você conhece? Meu noivo, respondeu inesperadamente a garota e sorriu. Jéssica suspirou simpaticamente e apertou amigavelmente o ombro de Verônica. Aguente firme, querida, e fale com ele. Dizem que eles ouvem tudo. Seguindo esse conselho, a jovem auxiliar passou todo o seu tempo livre ao lado de Arnoldo. No começo, ela não sabia o que dizer a alguém que não podia responder ou talvez nem ouvir nada. Verônica apenas falava sobre o que aconteceu no escritório após o acidente, sobre seu novo emprego. Gradualmente, ela se acostumou a essa comunicação unilateral. Ela sentiu a necessidade de falar sobre si mesma e sua família. Nem Janete nem Pedro apareceram no hospital. Talvez eles estivessem perguntando sobre a condição do paciente por telefone, ou talvez tivessem decidido não se preocupar. A semana passou muito rapidamente. Cada vez mais, Verônica se pegava pensando que se sentia em casa ali. De volta à escola, ao escolher uma profissão, ela não conseguia decidir. O novo emprego lhe trouxe novas experiências e uma nova perspectiva sobre as coisas. Talvez essa fosse sua vocação, ajudar pessoas e aliviar seu sofrimento. Sim, ela queria dedicar sua vida à medicina. A ligação telefônica de Janete foi uma grande surpresa. No começo, a garota nem percebeu com quem estava falando. Querida Verônica, disse a mulher com uma voz estranhamente afetuosa, como se nada tivesse acontecido. Por que você não está vindo trabalhar? Até onde me lembro, você me demitiu, respondeu confusa. Oh, deixe disso, exclamou Janete. Talvez eu tenha dito algo a mais, mas você pode me entender. Meu filho está em coma, estou muito nervosa. Ela soluçou alto e depois acrescentou casualmente: venha trabalhar amanhã. Contaremos esses dias como férias. A nova administração se preocupa com seus funcionários. Verônica imediatamente percebeu que havia algo errado ali, então sua resposta foi inequívoca e firme: obrigado pela oferta, mas já encontrei um novo emprego e não pretendo voltar. Muito infeliz, veio um suspiro decepcionado ao telefone. Bem, pelo menos venha pegar seu acerto amanhã às 10 horas. Não é conveniente para mim. Estou realmente pedindo, insistiu a mulher. Exatamente às 10 horas. Também há um bônus pelo último trimestre. Embora Verônica entendesse que Janete estava tramando algo, ela realmente precisava do dinheiro. Tudo bem, ela concordou relutantemente. Eu irei amanhã. Com um sorriso falso, Janete recebeu Verônica logo no saguão, como se fosse uma convidada ilustre. Querida Verônica, estou tão feliz em vê-la, disse ela. Vamos para o escritório de Pedro. A garota parou e exigiu em um tom determinado: Janete, me diga o que você precisa de mim. Por que não posso pegar meu acerto no departamento de contabilidade de uma vez? Com toda a intriga, ela estava bastante séria e mostrou, com toda sua postura, que não iria ceder sem explicações. A mulher tentou ser cortante novamente, mas então teve que admitir: veja, Verônica, o vídeo daquela noite em que você cantou tão maravilhosamente acabou nas mãos do dono da empresa de investimentos com a qual estamos contratando. Por alguma razão, ele está ansioso para conhecê-la. Ele chegou no voo da manhã de hoje e foi direto para o nosso escritório. Por que ele quer me encontrar? Perguntou a garota intrigada.
Bem, eu não sei, encolheu os ombros Janete. No escritório onde Verônica foi persuadida a entrar, o novo chefe estava sentado na cadeira do diretor, completamente perplexo, observando um homem alto em um terno luxuoso cinza claro andar nervosamente de um lado para o outro. Quando viu a garota entrar, o homem se virou para ela e ficou paralisado, estudando cuidadosamente seu rosto. Olá, cumprimentou ela o convidado estrangeiro. Olá, Verônica, respondeu ele em sua língua nativa. Oh, desculpe, pensei que você fosse o estrangeiro que estava esperando por mim, disse ela, olhando interrogativamente para Janete, mas ela apenas olhava espantada para o convidado. Aparentemente, isso também foi uma surpresa para ela. Sim, tenho vivido no exterior há muito tempo, confessou o convidado, mas nasci e cresci aqui. Quando eu tinha 15 anos, nossa família emigrou. Ele se aproximou de Verônica, estudando mais de perto suas feições. Notável, murmurou ele, e então percebeu, peço desculpas por um comportamento tão intrusivo, mas você se parece tanto com minha noiva, que morreu em um acidente de carro. Ele parecia tão tocante e sincero que Verônica sentiu pena dele. Você deve tê-la amado muito, presumiu ela, olhando para ele com simpatia. Sim, respondeu pensativo. Éramos tão jovens e nossos sentimentos eram tão reais, algo que você nunca esquece. Estávamos planejando nos casar, mas o destino tinha outros planos. A tristeza encheu seus olhos, mas ele rapidamente se recompôs e perguntou, Verônica, você mora nesta cidade há muito tempo? Tem família? Minha noiva era de outra cidade, nunca encontrei o túmulo dela. Talvez você seja parente dela. Vivemos aqui toda a nossa vida, sorriu a garota. Só nós duas agora, eu e minha irmã, ninguém mais. A propósito, uma ideia inesperada surgiu em sua mente. Talvez ela conheça alguns de nossos parentes distantes. Ela realmente queria ajudar o estrangeiro. Vamos para nossa casa, sugeriu. Vou te oferecer um chá delicioso e, ao mesmo tempo, perguntaremos à minha irmã sobre tudo. Cristiane, tem um convidado, venha, chamou Verônica, abrindo a porta da frente. Apoiando-se nas muletas, Cristiane saiu do quarto com um sorriso e congelou no lugar. O convidado a olhou chocado. Cristiane, meu Deus, é realmente você? Exclamou ele, correndo em direção à jovem. Cristiane até deixou cair sua muleta de surpresa. Bruno, ela exclamou e o abraçou suavemente. Verônica não entendia nada. Cristiane, vocês se conhecem? Perguntou. Cristiane, meu amor, murmurou o estrangeiro, abraçando carinhosamente a jovem com a muleta em uma mão. Na mente de Verônica, era como se um quebra-cabeça tivesse se juntado. Bruno, ela já ouvirá esse nome de sua irmã mais velha antes. Uma vez, ela a atormentara com perguntas sobre por que Cristiane não se casara. Relutantemente, Cristiane contou à sua irmãzinha curiosa que, muito tempo atrás, um rapaz partirá seu coração e ela não queria repetir a experiência. Sim, ela mencionou aquele nome. Claro que nos conhecemos, exclamou o homem. Esta é minha noiva. Mas o que aconteceu? Ele se virou para Cristiane. Eu pensei que você estivesse morta. Me disseram que você e toda a sua família haviam morrido. Quem te disse isso? Perguntou surpresa. Meus pais, exclamou ele, agarrando a cabeça em desespero. Eles mentiram para mim? Como isso é possível? Eles nunca gostaram muito de você, disse Cristiane tristemente e sorriu melancolicamente. E eu pensei que você tinha me esquecido. Escrevi para você muitas vezes. Nunca recebi nenhuma carta, balançou a cabeça Bruno. Se eu soubesse... Verônica decidiu que precisava assumir total responsabilidade pela situação. Ela sentou os amantes na mesa da cozinha e preparou seu chá especial para eles.
Está tudo pronto, disse ela, derramando a bebida perfumada em 2 tintes. Vocês conversem e eu vou para meu quarto. Mas sua irmã mais velha deteve. Verônica, por favor, não vá. Fique conosco. Verônica ficou surpresa, mas atendeu ao pedido e buscou outra xícara. A história que ouviu se revelou surpreendente e dramática. Cristiane e Bruno se amavam desde o ensino médio. Todos tinham certeza de que aquele casal ficaria junto para sempre. Apenas os pais de Bruno desaprovavam fortemente sua escolha. Eles estavam se preparando para emigrar há muito tempo e constantemente diziam ao filho: Bruno, ela não é a pessoa certa para você. No novo país, você encontrará garotas de boas famílias. Não poderemos levar esta garota conosco de qualquer maneira. Bruno respondia emocionalmente a tais afirmações: vocês não entendem. Eu a amo de verdade. Então, não vou a lugar nenhum. Vou ficar aqui com ela. Seus pais balançavam a cabeça em desaprovação e continuavam a persuadir seu filho. Filho, você ainda é muito jovem. Você encontrará 1000 garotas como ela. Mas eles não conseguiam convencê-lo. Somente quando Bruno começou a procurar uma universidade local para frequentar, eles finalmente desistiram. Concordaram que todos partiriam juntos e, dentro de 1 ano, Bruno voltaria, se casaria com Cristiane e a levaria como sua esposa legítima. Mas, após a mudança, a comunicação entre os amantes foi cortada quase imediatamente. Os pais de Bruno informaram-lhe sobre a tragédia: a família inteira de Cristiane morrera em um acidente de carro. Foi um golpe pesado para Bruno. O jovem caiu em depressão, sofreu e ansiava por visitar o túmulo de sua amada, mas, inicialmente, não foi permitido devido a questões burocráticas e, depois, ele mesmo entrou em pânico. Ele tinha medo de ver um monte de argila em vez de sua noiva. Ele queria preservar sua imagem na memória, como ela era em vida. Alguns anos depois, ele se casou, mas se divorciou muito rapidamente. Nunca encontrou uma garota como Cristiane novamente, e viver com uma mulher que não amava era insuportável. No ano passado, finalmente decidiu voltar para encontrar os túmulos de sua amada e sua família, mas, por mais que procurasse, ninguém sabia ou lembrava daquela família. Bruno ficou em silêncio e segurou gentilmente a mão de Cristiane. Conte-me como você viveu, querida. A mulher ficou em silêncio, suspirou pesadamente e compartilhou sua parte da triste história de 2 corações separados. O que ela guardara profundamente em sua alma por muitos anos derramou-se em um relato inesperadamente triste. Após a partida de seu amado, Cristiane percebeu que estava grávida. Ela manteve isso em segredo até não conseguir mais esconder sua barriga arredondada. Ela tinha apenas 17 anos. Escreveu cartas para o exterior, pacientemente esperando que seu amado voltasse para ela. Naquela época, acreditava que todos os problemas se resolveriam sozinhos, mas não houve notícias de Bruno. Cristiane perdeu todas as esperanças. Ele realmente a abandonara? E aquelas palavras, aquelas promessas solenes, eram todas mentiras? Como ela poderia confiar em alguém depois disso? O que deveria fazer a seguir? Quando sua barriga se tornou grande demais para esconder, teve que confessar tudo aos pais. Cristiane ainda se lembra daquela noite terrível no conselho de família. Sua mãe ficou repetidamente pegando a cabeça e o coração, dizendo interminavelmente: "Ó Deus, que desgraça! O que as pessoas vão dizer?" Seu pai permaneceu em silêncio, olhando para a filha debaixo das sobrancelhas espessas. Sua desaprovação silenciosa fazia sentir-se ainda pior. Finalmente, o chefe da família disse: "Chega de gritar. Vamos nos mudar para outra cidade. Recebi uma boa oferta de emprego lá." A mãe de Cristiane concordou felizmente e suspirou de alívio. Era melhor assim, entre estranhos, ninguém saberia da vergonha da família.
Após a mudança, Cristiane deu à luz uma menina saudável e seus pais a convenceram a registrar o bebê em seus nomes, decidindo criá-la como sua filha mais nova. Eles acharam que seria melhor assim. A jovem mãe estava tão confusa e esmagada pela traição de seu amado que concordou com tudo que sugeriram. Depois da morte de seus pais, Cristiane quis revelar o segredo da família a Verônica muitas vezes, mas não encontrava força e determinação. Então, esse trauma e deficiência aconteceram. Todas as confissões foram adiadas para tempos melhores. E apenas a aparição de Bruno mudou tudo. Cristiane, com um olhar de culpa, olhou para a garota que chamara de irmã pelos últimos 17 anos. Grandes lágrimas rolavam por suas bochechas. Verônica, você é minha filha, disse ela com uma voz trêmula, cheia de emoção. Perdoe-me por não ter contado antes. Sou culpada diante de você. Eu te amo muito. Perdoe-me. A garota estava em choque, tentando compreender o que acabará de ouvir. Sua irmã, sua mãe e este homem desconhecido, seu pai. Bruno, atordoado pela confissão inesperada de sua amada, olhou para a jovem sentada à sua frente. Sim, Bruno, ela é sua filha, disse a mulher, adivinhando os pensamentos de seu amado. É inacreditável, murmurou o homem, ainda incapaz de aceitar totalmente essa informação. Todos esses anos, não só minha noiva estava viva, mas eu também tinha uma filha biológica. Quanto tempo perdi na ignorância! Quantos anos de felicidade familiar foram roubados de mim? Por um tempo, pai e filha olharam-se maravilhados, mas ao ouvir os gritos de Cristiane, correram para consolá-la. Perdoe-me, Verônica, disse ela entre lágrimas. E você também, Bruno, perdoe-me por ter pensado mal de você. Perdoe-me, perdoe-me. O que você está dizendo? Insistiram ambos. Nós te amamos, não chore, está tudo bem. E assim, uma nova família nasceu naquela mesa. O turno no hospital começou bastante desafiador, e Verônica só conseguiu se liberar na hora do almoço. Finalmente, o momento que ela esperava a manhã inteira havia chegado. Arnoldo, oi, como você está hoje? Perguntou alegremente ao entrar no quarto. Senti tanto a sua falta no fim de semana. Ela tinha se acostumado a falar com ele assim. Às vezes, parecia-lhe que ele prendia a respiração para ouvir seu monólogo despreocupado, e, às vezes, ela achava que via um sorriso em seu rosto. Provavelmente, ela mesma inventava esses sinais, mas era bom pensar que Arnoldo entendia tudo. No último mês, muitas coisas haviam acontecido na vida de Verônica, e ela detalhava tudo para Arnoldo, como sua irmã desapareceu e sua mãe apareceu, como seu pai foi encontrado e como ele levou Cristiane com ele, como ela fez uma operação bem-sucedida e logo estaria trabalhando por conta própria, e depois eles teriam um casamento de verdade. Bruno persuadiu Verônica a ir para o exterior com eles, mas, ao saber para quem ela estava trabalhando no hospital, ele imediatamente concordou com a garota, fazendo-a prometer que os visitaria o mais frequentemente possível. O amor conquista tudo, querida, tenha esperança e espere, disse-lhe a sua filha antes de partirem, pressionando gentilmente sua cabeça contra o peito. O amor conquista tudo, ela repetiu pensativa em voz alta e olhou para Arnoldo. Seu dedo inesperadamente se mexeu, suas pálpebras de repente tremularam e o monitor emitiu um bip agudo. A garota inclinou-se sobre ele, prendendo a respiração. Os cantos de sua boca se contraíram e formaram um leve sorriso. Verônica, disse Arnoldo suavemente, você estava no meu sonho. Saindo do coma, Arnoldo lentamente se recuperou e aprendeu a se mover e andar novamente. Verônica estava sempre ao seu lado, e isso era a maior felicidade. A notícia de que Janete e Pedro conseguiram destruir a empresa o entristeceu. Investidores, vendo a incompetência da nova administração, simplesmente encerraram todos os contratos e iniciaram o processo de falência da empresa.
O negócio que o pai de Arnoldo cuidadosamente criará e construirá ao longo dos anos foi destruído em poucos meses. Além disso, outro fato horrível emergiu. A perícia mostrou que o sistema de frenagem do carro de Arnoldo havia sido intencionalmente danificado, e a investigação sobre esse assunto indicava claramente o envolvimento de Pedro no evento. Aconteceu que, em busca de riqueza, o jovem estava disposto a fazer quaisquer sacrifícios, mas, tendo alcançado o que queria, não conseguiu nem mesmo manter isso. Arnoldo percebeu dolorosamente como pessoas que há pouco tempo eram consideradas sua família poderiam cometer um ato tão cruel. Ele não conseguia esconder a tristeza em seus olhos de Verônica. Ela o entendia bem. Arnoldo, disse ela uma vez, falei com meu pai. Ele está disposto a se tornar um investidor permanente na sua nova empresa. Você quer reconstruir tudo do zero? Seu olhar radiante e sorriso alegre foram a resposta à pergunta. Ele estava pronto para começar a trabalhar imediatamente. E você será minha parceira de negócios? Perguntou Arnoldo. Eu poderia usar alguma ajuda. Tenho grandes planos. Vou construir casas bonitas e confortáveis. Não, ela riu. Já decidi que vou para a faculdade de medicina no outono. Vou curar pessoas. Que inesperado, sorriu o rapaz. Ele abraçou e enterrou o rosto em seu cabelo sedoso, inalando seu perfume inebriante. Como ele era feliz ao lado dela, como a amava. O amor conquista tudo, disse de repente, surpreso. De onde conheço essa frase? Continuou repetindo-a. Verônica sorriu ternamente, o abraçou e beijou seu amado nos lábios. O que importa? Deixe que permaneça um mistério. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.